Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e nesse vídeo vamos continuar aqui o nosso acompanhamento do Bitcoin, nosso padrão de ombro, cabeça e ombro, né? Continua aqui se formando, estamos fazendo reteste na nossa antiga linha de tendência de alta, né? Então esse antigo suporte que o gráfico tinha agora se tornou a nossa principal resistência e enquanto a gente não romper aqui os 27.600, né, continuamos nessa nossa tendência de baixa, seguindo, né, os alvos do nosso ombro, cabeça e ombro, que está aqui por volta dos 25 mil. Então, esse aqui é o nosso primeiro estudo aqui no tempo gráfico diário, o nosso estudo anterior, né? Nosso estudo anterior do gráfico de 4 horas, que foi aquele estudo que eu passei no nosso vídeo de domingo, né? Então, domingo de noite eu postei sobre esse estudo, sobre esse possível rompimento do nosso padrão de triângulo simétrico. Esse rompimento, né, ele estava acontecendo aqui, fechou a vela abaixo do padrão, só que a gente não visualizou aquilo que era tão importante, que era as bandas de Bollinger se abrindo. Né? Por que a banda de Bollinger se abrir é importante aqui nesse rompimento? Porque as bandas de Bollinger é que nos mostra a volatilidade do mercado. Não tem como o mercado continuar, né, por exemplo, o rompimento, se não tiver a entrada de volume ou de volatilidade, tá bom? Então, voltando aqui no gráfico do Bitcoin, a gente pode estar ativando aqui as bandas de Bollinger só para verificar isso. E o que aconteceu aqui no domingo de noite foi, tivemos o rompimento, confirmamos o rompimento desse padrão, mas as bandas de Bollinger, elas continuaram aqui afuniladas, né? E a gente não viu as bandas de Bollinger se abrindo. Já esse nosso rompimento para cima, nessa nossa vela verde aqui, já foi diferente, né? Teve o rompimento e simultaneamente as bandas se abriram, indicando a volatilidade entrando. Isso aqui é que é o importante em um rompimento de um padrão. E agora, como esse nosso estudo, né, ele já passou, a gente já saiu desse padrão, ele não se confirmou, né, não foi um padrão assertivo aqui para nós, né, o Bitcoin ele seguiu uma outra trajetória. Então vamos ativar aqui o nosso novo estudo, o nosso estudo atualizado, que é também um padrão de triângulo, só que eu movimentei aquela parte inferior, né? A gente movimentou aquele antigo suporte que a gente tinha e que tinha sido rompido aqui para baixo para a gente pegar os toques desse novo fundo que o gráfico formou domingo de noite. Beleza? E esse nosso novo padrão que agora está fazendo aqui um pullback, né? Se esse pullback se concretizar e a gente formar o pivô de alta, temos como alvo maior aqui os 28.800, mas a gente pode estar observando outros detalhes importantes em outros estudos nossos. Temos, por exemplo, esse estudo, deixa eu até ocultar aqui novamente as bandas de Bollinger. Nesse estudo aqui, a gente segue um suporte, uma resistência e suporte e uma última resistência aqui em cima. E a gente consegue observar o Bitcoin em um processo aqui de lateralização e em tempos gráficos grandes, como por exemplo o tempo gráfico diário, isso aqui até se assemelha a um possível fundo duplo. E o que é o alvo do fundo duplo? O alvo do fundo duplo é a altura aqui que ele formou, projetado para cima aqui no rompimento, né? Que foi justamente essa linha amarela que eu coloquei para vocês. Então, o alvo desse fundo duplo, caso a gente rompa e feche o gráfico acima dos 27.500, será os 28.500, né? Então, são $1.000 aqui de valorização. Então, esse é um padrão que só vai se confirmar aí se a gente romper esses 27.500. E um outro padrão que a gente pode estar observando no tempo gráfico aqui diário, né, principalmente, é uma possível cunha descendente. Cunhas descendentes costumam romper para cima, né? O gráfico ele faz essa movimentação de topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, até que ele rompa esse padrão para cima. Tá? Então, se o Bitcoin continuar seguindo esse padrão aqui, se ele chegar nesses patamares aqui dos 28 mil, mais ou menos, a gente pode estar encontrando uma grande resistência aqui. Esse padrão também ele pode ser expressado como um canal paralelo, né? Temos aqui um canal paralelo, ó. Então, um canal paralelo no tempo gráfico diário do Bitcoin. Estamos, né, nesse momento aqui em cima do centro desse canal paralelo, mas caso a gente rompa esse nosso outro estudo anterior, olha só que coincidência, né? Caso a gente rompa essa zona e confirme esse fundo duplo, temos como alvo justamente ali o topo do nosso canal paralelo de baixa.
E partindo aqui para o nosso último estudo, é o nosso estudo relacionado ao nosso padrão ombro, cabeça e ombro. Vou até ocultar aqui o nosso canal paralelo e focando aqui no nosso padrão de ombro, cabeça e ombro, o que a gente consegue observar? Que o gráfico ele está respeitando bem essa nossa resistência, que era a nossa última linha de tendência de alta. Né? Então, tínhamos uma LTB aqui, uma linha de tendência de alta, que servia para nós como um forte suporte. Então, isso aqui foi um suporte para o preço do Bitcoin, até que ele foi rompido. E agora que estamos formando aqui um possível fundo duplo, que só se confirma caso o gráfico rompa e feche, né, o diário aqui acima. E é muito importante que a gente feche acima dos 27.500, né? Então, é aqui por volta dos 27.500. Enquanto a gente não romper essa zona, continuamos na tendência de baixa relacionada a esse nosso padrão ombro, cabeça e ombro, né? Então a gente pode visualizar a continuidade de queda aqui, caso o gráfico não tenha força suficiente para romper essa nossa zona aqui dos 27.500. Então vamos observando isso. Em relação aqui às baleias, né? Eu já cheguei a comentar com vocês nos grupos. Quem não participa dos meus grupos, tem o link aqui na descrição do vídeo, né? Tenho o link ali também da principal bolsa, né, a principal exchange que eu opero, né, exchanges ali de confiança. Todos viram aí a Hotbit agora anunciando que estará fechando as portas, né, para que todas as pessoas efetuem o saque do seu saldo que tem ali dentro da corretora. E agora falando sobre as grandes baleias, né, as grandes vendas, o que está acontecendo, pessoal, é que com o FUD relacionado à carteira Ledging, né, Ledging é aquela carteira, é uma das carteiras mais famosas, né? Grandes investidores, baleias, guardavam seus bitcoins em carteiras Ledging. Alguns não perderam a confiança na carteira ainda, mas outros estão preferindo mudar os seus bitcoins de carteira. Então é isso que está acontecendo. Vocês podem observar que essas grandes movimentações de baleias não está sendo para a corretora, né? São raras ali as baleias que estão mandando capital para a corretora. E quando uma baleia realmente quer vender em uma corretora, né? Porque apenas vendas nas corretoras é que impacta o preço, venda P2P não impacta o preço. Né? Se uma pessoa quer comprar de mim, sei lá, 1 bilhão em Bitcoin, se eu envio os Bitcoins para essa pessoa e essa pessoa me envia o dinheiro, isso não impacta o preço. O que impacta o preço é eu chegar na corretora, depositar todo esse dinheiro, clicar no botão lá, vender a mercado. E isso faz o gráfico despejar. Agora, essas transações de baleias de uma carteira para outra carteira, sem ser carteira de corretora, não impacta o preço. E aí eu vi muita gente comentando sobre essa carteira número 4, por exemplo. Vamos abrir essa carteira aqui. E em relação a essa carteira, ó, a gente teve várias transferências aqui de 7.000 bitcoins cada, tudo aqui no dia de 3 no dia de hoje e 3 no dia de ontem, né? Então são aí 6 transações de envio. E para onde está indo esses bitcoins, pessoal? Ó, vamos clicar no bloco e aqui dentro do bloco a gente consegue observar para qual carteira está indo. Está indo para essa carteira. E o que eu vejo nessa carteira? Todos os 7.000 bitcoins entrando aqui. Isso aqui não é uma carteira de corretora. Por que não é uma carteira de corretora? Porque é uma carteira que não tem tanta movimentação assim. As carteiras de corretora, ela tem dinheiro entrando e saindo praticamente todo dia. Né? Todo momento tem alguém no mundo que está ali sacando Bitcoin dentro da corretora ou depositando Bitcoin dentro da corretora. Então, essa movimentação que a gente viu aqui de várias, entre aspas, vendas, não são vendas. São pessoas, né, grandes baleias, enviando seus bitcoins de uma carteira para outra, talvez colocando em uma carteira mais segura ou simplesmente para assustar o mercado. Né? Muita gente vem aqui e vê que a quarta maior carteira já efetuou a transferência aqui de 21.618 bitcoins, né? Aparece aqui em vermelhinho, a pessoa já imagina que ela está vendendo, e não é assim. Né? Isso aqui pode ser simplesmente uma transação para uma outra carteira dessa mesma baleia. E, por exemplo, essa carteira número 3, ó, que entrou 117 mil bitcoins, se eu clico nela para ver sobre essa transação, ó, eu clico aqui no bloco dessa transação, a gente vai observar que foi no dia 7/5, né? Então foi no início agora do mês. E de onde vieram esses 117 mil bitcoins? De uma carteira da Binance. Então o que está acontecendo? A Binance tinha uma carteira, ó, ela tinha esse saldo aqui, então é uma carteira fria, não é a carteira online da corretora, é a carteira
por exemplo, ali uma LED, né, que talvez o CZ guarda ali num cofre, né, guarde em casa, e pegou todos os bitcoins dessa carteira e enviou para uma nova carteira. Então ele tinha uma carteira aqui desde o dia 28/11 de 2022, e agora, dia 7 de maio, ele enviou todos esses bitcoins para uma nova carteira, não sabemos o motivo, tá? Mas foi uma transação simples, né? Isso aqui não foi uma venda, não houve despejo, simplesmente mudou de uma carteira para outra e o saldo está ali paradinho nessa nova carteira. Então, não tem com que se preocupar em relação a esse tipo de transação. Muitas baleias estão mudando seus bitcoins de carteira por causa do FUD, né, de toda a questão relacionada à empresa da Ledger. E para concluir esse nosso estudo, né, eu gostaria de convidar vocês para a live de quinta-feira. Então, quinta-feira eu estarei fazendo uma live com o Ronaldo Silva, né, onde estaremos falando aí sobre possíveis oportunidades, vamos falar em relação a hold, né, principalmente ali sobre o potencial, né, de se fazer hold no mercado, se posicionar a longo prazo, né, em bons projetos. Então podemos estar, quem sabe, soltando alguma dica de projeto, né, o Ronaldo vai estar ensinando aí todos os segredos. Então vamos aproveitar essas oportunidades. Assista a nossa live agora quinta-feira às 8h30. Bitcoin continua aqui perigoso, né? Então, Bitcoin continua na sua tendência de baixa enquanto ele não romper essa zona que comentamos. E voltando aqui para os nossos gráficos menores, né? O tempo gráfico aqui de 4 horas, temos agora essa atualização do nosso triângulo ascendente, né? Onde temos uma zona clara de resistência aqui por volta dos 27.500, né? Se a gente arredondar. Então, enquanto a gente não romper esses 27.500, né, 27.450, a gente ainda está nesse padrão bem lateralizado, né, o nosso possível triângulo ascendente, lembrando que esse modelo de padrão costuma romper para cima, tá? Mas está muito perigoso o mercado nesse momento, né? Está sem volume e ao mesmo tempo ele está lateralizando bastante. E lembrando que mercados sem volumes, pessoal, eles se movimentam fácil. Então, esse pump que a gente teve aqui, por exemplo, nesse rompimento do padrão, não foi um capital tão grande. Só teve uma valorização aqui consideravelmente grande, porque quase não tem volume, e aí quando entra um volumezinho ali um pouquinho maior, já causa um pump no mercado, né? Um pump ou um dump. Então, o volume está baixo de negociação, qualquer movimentaçãozinha já está fazendo ali um pump ou dump no mercado. Muito cuidado nesse momento. E agora vamos observar esse possível pullback, né? Se a gente vai concretizar esse pullback e continuar valorizando, ou se a gente vai continuar aqui lateralizando dentro de algum desses padrões. Lembrando que temos o possível triângulo ascendente, temos o nosso possível triângulo aqui lateral, né? O nosso triângulo quase que simétrico. Temos também o nosso possível fundo duplo no tempo gráfico diário, né? Então vale a pena estar observando isso também. Temos a questão da nossa cunha em tempo gráfico diário, então se o Bitcoin tiver sua valorização, ele possivelmente vai encontrar uma grande resistência aqui nessa zona, né? Nesse topo, nessa linha de tendência de baixa. E temos também, principalmente, o nosso ombro, cabeça e ombro, que é o nosso padrão tão estudado aqui, né? O nosso padrão aí que já vem desde março. Então ficaremos por aqui com o nosso vídeo. Já deixa o like, se inscreva para o canal, ative o sininho para você não perder a nossa live de quinta-feira às 8h30. Ficamos por aqui e até a nossa próxima live, pessoal.